Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Feliz sábado para você. Nós estamos começando agora a nossa live da classe de professores. O nosso encontro de todos os sábados, agora em um horário um pouquinho diferente. 8 horas da manhã, tá bom? Convide aí seus amigos, compartilhe o link nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, compartilhe com todos para que mais e mais pessoas participem conosco, tá bom? É uma alegria estarmos nesse momento juntos. Então, nosso encontro de todos os sábados para recapitularmos o estudo da Palavra de Deus, o estudo que fizemos durante a semana. É isso? Hoje nós vamos dividir a tela com mais um convidado especial. Primeiro a participar aqui com a gente, Alexia. Seja bem-vinda, Alexia. Feliz sábado para você. E eu sempre gosto de ter os amigos e aqueles que são apaixonados pela Palavra de Deus. E nós estudamos a Bíblia através do guia de estudo da Palavra de Deus, nós chamamos de lições da Escola Sabatina. E as lições da Escola Sabatina, nessa terceira temporada do ano 2020, está falando sobre fazendo amigos para Deus. A alegria de fazer amigos para Deus. Isso nós temos visto de uma forma como Jesus é apaixonado por salvar pessoas. Deus ama o ser humano e quer salvar a todos, e mostrando também, especialmente nessa semana que estudamos, o poder da oração. Então você que está acompanhando com a gente, um grande abraço para você. Hoje nós vamos dividir a tela com mais um convidado, e o convidado especial desta manhã é o pastor Heber Nunes. Ele é líder da Escola Sabatina para a nossa União, Estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E você que está conosco aqui, eu quero dar um abraço para você, Daniel, que é professor da Escola Sabatina, líder da Escola Sabatina aqui na nossa igreja de Santa Mônica. A você, Luciel, nosso ancião da Escola Sabatina, um grande líder da nossa igreja também de Santa Mônica. Alexa, que é professor da Escola Sabatina de Jovens. A Joyce Siqueira, que é professora da Escola Sabatina também para as nossas crianças, está participando aqui. Esposa do nosso querido ancião Silvânio, muito obrigado pela companhia. E está com a gente o pastor Hernani Júnior, pastor do NASP Engenheiro Coelho. Um grande abraço, meu amigo. Em breve nós queremos dividir a tela aqui com você também, tá bom? Participar junto conosco. Ele também comanda o momento de estudo da lição da Escola Sabatina lá para os amigos do NASP Engenheiro Coelho. Estamos aguardando aqui o pastor Heber. Eu acabei de falar com ele. Deixa eu visualizar se aconteceu alguma coisa, porque ele não está conseguindo conectar com a gente. Ver se tem algum problema aí na sua conexão. A Tânia já conectou aqui com a gente também. Um abraço, Tânia, seja bem-vinda. Vamos ver aí quantos amigos estão chegando. Esse é o Gerlane, a nossa líder da Escola Sabatina, nossa querida igreja do Finote, está conosco aqui também. Um abraço, Gerlane. Silvânio já se conectou, ancião da nossa comunidade amiga, Igreja de Santa Mônica, e também professor da Escola Sabatina. Aqui é só pessoas que são apaixonadas pela lição da Escola Sabatina e pelo estudo da Palavra de Deus. Nós estudamos a Palavra de Deus à luz da lição da Escola Sabatina. Então todos nós que somos aqui apaixonados estamos conectados, vá compartilhando o link, chamando os seus alunos para participar, todos aqueles que participam. Se você também não está habituado ou conhece essa linguagem da lição da Escola Sabatina, já ouviu falar do nosso guia, não tem problema, vem para cá. O importante é que você que gosta de estudar a Palavra de Deus esteja conectado conosco, porque aqui é um momento em que nós recapitulamos o estudo que fizemos durante a semana. E o guia da lição da Escola Sabatina nada mais é do que um manual para nos orientar no estudo da Palavra. Como você vai estudar a Bíblia? O que estudar? Que tema abordar? Como aprofundar no estudo da Palavra de Deus? Esse guia é extraordinário, porque nós passamos uma temporada, e essa temporada leva 3 meses estudando um tema específico. Nós estamos estudando agora como fazer amigos para Jesus, como ser missionário, qual a missão que Deus nos confiou. Então é isso que nós estamos estudando durante essa temporada, tá bom? Deixe-me só ver se eu consigo falar ali com o pastor Heber Nunes, para saber se nós vamos dividir a tela aqui com vocês só, chamando aqui os amigos, ou se nós vamos ter a companhia do pastor Heber Nunes. A não ser que teve algum imprevisto agora pela manhã, que nós estávamos falando agora há pouco e estava tudo ok. Peço a sua
Já estamos aqui. O pastor Hebe está conosco. Vou falar com ele e ele já apareceu. Vamos incluir aqui, dividir a tela. Eu quero chamar você, enquanto o pastor Hebe aparece aqui, para a gente fazer uma oração. Para a gente começar, então, a recapitular o estudo da lição. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e pelo privilégio de estarmos aqui no teu santo dia, reunidos com os amigos, para juntos recapitular o estudo da tua palavra, da Bíblia, através do nosso guia, a lição da Escola Sabatina. O teu Santo Espírito ilumina nossa mente, nos guie nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Hebe, muito obrigado, viu? Prazer, meu amigo. Eu estava com saudade dessa nossa classe. Ah, legal. Nós temos aqui a nossa classe da Escola Sabatina com os nossos amigos do Distrito de Santa Mônica. E demais amigos que vão acompanhando com a gente também. Mas é um momento que nós temos juntos para recapitular e ressaltar os pontos mais importantes da lição. Você já esteve comigo, eu tive o privilégio de dividir aqui em outros momentos a lição da Escola Sabatina, a classe de professores. E eu já mencionei e fiz a divulgação quem é o pastor Heber, mas é o nosso líder da Escola Sabatina, mas tem outros ministérios que estão sob a sua responsabilidade, qual a abrangência da região, como é desenvolvido o ministério, pastor, para os nossos amigos conhecerem bem. Obrigado, pastor. Você pode me apresentar como seu amigo, eu fico mais à vontade. Ah, que bom, que bom. Mas nós trabalhamos assim em cidades diferentes e eu trabalho hoje especificamente em três áreas, que é o Ministério Pessoal, a Escola Sabatina e a Ação Solidária Adventista. E nós estamos aí nesse momento difícil da história do nosso país, mas o trabalho tem se desenvolvido. Um exemplo disso é a sua classe de professores, é o seu trabalho com as unidades de ação, o seu trabalho de arrecadação de alimentos, são as máscaras que vocês fizeram, são os estudos bíblicos. Então nós trabalhamos juntos, né? Só em lugares diferentes. Legal. Fazemos as mesmas coisas, você faz um pouco mais do que eu. Não, ele é bondoso mesmo. Pastor, muito obrigado por reservar esse tempo para estar conosco. E a gente faz algo que a gente vê no seu ministério, quando você apresenta a paixão pelo estudo da palavra de Deus através do guia, né? Nosso manual, a lição da Escola Sabatina. Então, eu também sou apaixonado pela lição da Escola Sabatina. Algo extraordinário. A gente aprende demais a palavra de Deus através desse guia. E vamos agora recapitular um pouquinho do que estudamos durante essa semana, né? Falando sobre a oração intercessória. A oração intercessória é extraordinária e nós vivemos uma experiência marcante aqui em nosso distrito, pastor, porque nós estávamos orando por uma amiga que estava enferma na UTI, vítima do Covid, uma situação tremenda, e a gente imaginando que o pior estava para acontecer, mas nós nos dobramos de joelhos, oramos, clamamos através de vigílias, correntes de oração de 24 horas, e eu posso dizer hoje, como parte do milagre que está quase completamente realizado, ela está no quarto do hospital, não está mais na UTI, está junto com o esposo, está fazendo fisioterapia para voltar para casa. Que Nós bênção. louvamos a Deus por isso. Amém, então, amém. a oração intercessória, é isso, né? Exatamente. Então, no passado, os discípulos eram apaixonados pela oração, tinham uma vida de oração, e a oração era também aquilo que antecipava o derramamento do Espírito Santo, né? Exatamente. Isso o tempo todo acontecendo quando quando os discípulos se voltavam para a oração. Aí, por que nós necessitamos da oração? Claramente, porque nós estamos numa guerra. Exatamente, exatamente. Exatamente esses pontos que você colocou, interceder é pedir que Deus atue na vida de outra pessoa. Normalmente, numa intercessão, três pessoas estão envolvidas: o necessitado, o que pode suprir a necessidade do necessitado e o intermediário. O intermediário, ele conhece os dois. Ele conhece o necessitado e conhece o que pode ajudar o necessitado. E é isso que nós fazemos quando intercedemos por alguém. Nós conhecemos uma necessidade, conhecemos um Deus que pode suprir todas as necessidades, né? E essa é uma prática muito antiga, né, pastor? Nós vimos em Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu 3 vezes pela nação israelita. O momento quando ele estava no Monte Desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. Naquele momento dos espias,
No momento lá na guerra com os amalequitas, que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Então, essa é uma prática bem antiga. Eu confesso que a mim chama a atenção que em diversos momentos na Bíblia, Deus livrou os israelitas do juízo pela intercessão de uma pessoa, pastor. Moisés intercedeu, Deus libertou o povo. O rei Ezequias intercedeu e um anjo foi enviado para matar 185 mil assírios. Josafá intercedeu na guerra com os moabitas e amonitas e Deus libertou o povo. Elias intercedeu e Deus mandou a chuva. Não precisa ter uma multidão. Deus pode começar o milagre em resposta à oração de uma única pessoa. Afinal, como diz Tiago 5,16, né? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Lembrando também que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, é o que eu vou pregar daqui a pouco para a Associação Mineira Central, exatamente sobre isso. Legal. De né? A minha Exatamente. oração, se eu me curvar diante de Deus, buscar, né, com seriedade. Nós precisamos muito da oração, pastor, aí ressalto alguns tópicos falando que nós estamos numa guerra. E é uma guerra cósmica, né? E nós, Exato. por isso, precisamos da oração. A Bíblia deixa claro, a palavra de Deus deixa claro que o céu se levanta em resposta à oração, né, do justo. Exato. Essa guerra cósmica é sempre bom olhar para a vida cristã do prisma do grande conflito. Efésios capítulo 6 diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Apocalipse capítulo 12 diz que houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Isso é conhecidíssimo nosso. Jó 1 fala que vieram os filhos de Deus e veio Satanás entre eles para um concílio. 1 Coríntios capítulo 4 diz que nós somos espetáculos ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Então nós estamos, quando você olha para a vida desse patamar do grande conflito, a gente passa a ter uma perspectiva diferente da oração. Porque eu posso te perguntar assim, pastor, mas olha, Deus não está trabalhando para salvar todas as pessoas? Deus está trabalhando para salvar todas as pessoas. Por que é que eu tenho então que orar? É aí que eu volto para o prisma do grande conflito. O grande conflito, essa grande batalha, a gente usa, pastor, essa linguagem nossa de batalha, porque eu não sei nem se dá para dizer que é uma guerra, porque o diabo é muito fraco diante de Deus, né? Você não pode dizer que um cidadão de 2 metros de altura vai guerrear contra uma criança de 2 anos. Só que é uma guerra intelectual. E o diabo acusou o caráter de Deus. E nessa questão de acusação, o grande conflito tem os seus parâmetros. Por exemplo, Deus pode salvar qualquer pessoa que queira. Deus não passa por cima do livre-arbítrio de uma pessoa. E o diabo não pode fazer ninguém pecar. Tem que ser bem explicado isso. Ele tenta o tempo todo, mas forçar a pessoa a pecar, ele não pode. Então, veja bem. No grande conflito, se Deus for além dos limites de fazer por uma pessoa o que ela não quer, o diabo vai dizer, eu não disse que Deus... Aí eu precisava voltar um pouquinho, que não é o nosso assunto agora. Mas no céu, o diabo fez 2 acusações a Deus. Ele disse que Deus era injusto e que ele era tirano. Aí vamos para o jardim do Éden. Deus disse, não coma. O casal comeu. Se Deus matasse os 2 na hora, o diabo diria assim, não falei que ele é tirano? Se Deus não matasse, o diabo diria assim, não falei que ele é injusto? Então Deus disse assim, então eu vou morrer no lugar deles. Então tem essa questão, pastor, da acusação. Que Deus não faz o que a pessoa não pode. Então imagine você, um membro da tua igreja, ele passou a noite toda na farra, bebendo, ele chega em casa e trata mal a esposa, ele é mau, ele é mau. E como é que Deus vai atuar na vida dele? Sabe quando que Deus pode atuar na vida dele? Quando eu oro por ele. Porque se o diabo acusar Deus de estar sendo injusto, Deus vai dizer assim para todo o universo, eu atuei na vida dele porque o pastor Irismar estava orando por ele. Então, quando eu oro por alguém, pastor, eu abro uma janela para Deus atuar na vida de uma pessoa pelo prisma do grande conflito. Extraordinário, né? Que poder fantástico está em nossas mãos a oração intercessória. Então, amigo, você que tem o seu filho, um cônjuge, seu esposo, sua esposa, e você tem orado tanto por ele, não desanime. Persista em oração. Porque Deus tem interesse em eu atender essa oração para a salvação de outras pessoas. Agora, o maior exemplo de intercessor foi o próprio Jesus. Exatamente, exatamente. Agora, veja você, o maior exemplo é incrível. A gente vê Jesus orando por Pedro, né? Lucas 22, olha, Simão,
O diabo queria te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Quando você passar por isso, fortalece os seus irmãos. E a oração de Jesus foi atendida, né? Olha Pedro no Pentecostes. Coisa linda, né? Agora, me chama a atenção também que durante a vida de Jesus, várias pessoas intercederam a Jesus por terceiros. A gente vê o caso da mulher cirofenícia, a gente vê o caso do garoto epiléptico, e foram até Jesus dizendo, cura o meu filho, cura fulana. Então foram até Jesus interceder pelos outros, mas a oração mais marcante do Novo Testamento é uma oração intercessória de Jesus. João 17. É a oração mais marcante do Novo Testamento. Jesus orou por si, pai, me dá força. Pai, dá força para esses que estão comigo aqui. E o verso 21 lá do capítulo 17 diz assim, mas pai, ajuda lá o pastor Irismar, ajuda o pastor Hebe, eles vão vir a crer em mim, cuida deles, tá? Então Jesus é um exemplo de oração, né? Eu já emendo com Paulo. Aí os 2 dias da lição que ficaram juntas. O autor da lição, ele colocou 2 momentos aí com os filipenses, com os efésios, né? Que Paulo, ele tinha isso no coração dele. Ele ia fundando igreja, estabelecia uma liderança, depois enviava cartas e ficava orando pelo povo dele. 65 vezes, pastor, Paulo diz para nós orarmos uns pelos outros. 65 vezes. Se Jesus orou, se Paulo orou, acho que a gente pode orar também. E se Jesus que orou, se Paulo, o grande herói da fé, teve essa vida de oração e intercessão, o que diremos também de nós, né, que devemos fazer? Agora, quando nós oramos, nós colocamos poderes sobrenaturais invisíveis à disposição daquele objeto da nossa oração, né? Aquela pessoa que é objeto da nossa oração. Exatamente, a gente coloca o céu à disposição. Veja só, a lição destacou isso, a gente parte já para essa parte quase que final, né? A lição de quarta-feira estudou Daniel capítulo 10. O capítulo 10 de Daniel começa dizendo que Daniel ele teve uma visão de um grande conflito. Então ele teve uma visão de um grande conflito, ele não especificou, mas após essa visão ele começou a orar e orou 21 dias. Orou, jejuou, clamou, ele ficou meio que desesperado na oração. Por quê? Aí é fácil entender isso para os nossos professores. O capítulo 10, Daniel tinha cerca de 90 anos. É no 3º ano de Ciro. Esdras, capítulo 1, diz que no 1º ano de Ciro, os judeus voltaram para Jerusalém para reedificar a cidade. Tinha cumprido 70 anos de cativeiro preditos por Jeremias. A gente conhece a história. Então Jeremias disse que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Quando deu 70 anos, Ciro mandou o povo de volta. Voltaram cerca de 50 mil para Jerusalém, certo? No 1º ano. No 3º ano de Ciro, Daniel faz a oração do capítulo 10. Porque o que aconteceu? Os 50 mil judeus que voltaram para Jerusalém começaram a reedificar a cidade, enfrentaram uma série de obstáculos. Uma série de obstáculos. O povo da redondeza, os samaritanos, começaram a querer impedir e a obra parou. Eles fizeram um lobby político, enviaram cartas para Ciro, e a construção parou. E Daniel se desesperou. Quando ele viu isso, ele se desesperou. Ele pensou assim, será que toda a promessa de Deus vai acabar? A cidade não vai ser reconstruída. E o Messias, olha a situação, o que estava em jogo? E ele começou a orar, 21 dias orando. Aí aparece um homem vestido de linho. Quais são as características dele? As mesmas de Apocalipse capítulo 1, as características de Jesus Cristo. Então esse homem é introduzido. Aí é introduzido também o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz para ele assim, olha, Daniel, quando você começou a orar, eu vim. Só que o príncipe do rei da Pérsia me impediu de vir. Quem que é esse príncipe do rei da Pérsia? É Cambises? Será que era um ser humano? Um ser humano pode impedir um anjo de fazer alguma coisa? A gente entende, pastor, que esse príncipe do rei da Pérsia, como a lição diz, são os poderes do mal. Era o diabo que estava impedindo o anjo Gabriel. Mas aí aparece Miguel. E aparece Miguel, o nome Miguel é mencionado 5 vezes só na Bíblia, em Daniel 10, Apocalipse 12, Judas 9, e Miguel aparece e vence a batalha. Mas o que é bonito é você ver a oração de um homem. O Daniel, quando você começou a orar, eu vim. Aí veio o anjo Gabriel. Não estava dando certo, porque todos... Aí veio Jesus. O que é isso? que é isso, né? Aí vamos para um ponto final aqui. Já posso pulando aqui? Que aí eu já emendo tudo. Você vê que a oração terminou com um pensamento do primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. O profeta diz assim, longe esteja de mim de pecar, não orando por vós. Olha isso, como que Samuel ele considerava a oração. Por quem orar? Por quem que eu devo orar? Paulo diz que eu devo orar por todas as autoridades.
pelos pastores, líderes, por todos os homens, por toda a igreja. Então tá, nós temos que orar por todos. Mas a questão é quem deve orar? Quem deve orar? Eu digo isso, pastor, porque existe uma ideia falsa no cristianismo que oração é para super cristãos. Eu entendo que algumas pessoas têm o dom da oração. Eu entendo que alguns têm o dom da oração. Mas, pastor, imagine você, deixa eu usar um exemplozinho aqui. Vamos imaginar que você tem alguém no teu distrito aí, a pessoa está passando muito mal, está mal, e você vai visitar essa pessoa e você chega na casa dela e ela diz assim, pastor, eu estou com fome, eu estou com fome. Você diz para a pessoa, come! E ele diz assim, não, eu não tenho o dom de comer. Ué, pastor, oração intercessória é dom ou é necessidade? Eu vou voltar para a lição geral. Testemunhar. Tem gente que tem dom de testemunhar? Tem. Tem gente que tem dom de testemunhar. Mas é necessidade ou obrigação? O dom. Eu estou te falando porque tem gente que tem dom de orar? Tem. Mas oração é para todo mundo. Sabe por quê? É necessidade. Quem não faz, morre. Morre espiritualmente. É respiração. Então, respiração, exatamente. É respiração. Então, a gente tem que orar por todo mundo. Todo mundo pode orar. E assim, é interessante. Pelo que a gente deve orar? Por tudo, pela saúde, pela enfermidade. Ellen G. White chega a dizer que a gente tem que orar pelos enfermos pedindo a cura deles. Tudo bem, mas a gente ora especificamente pela salvação da pessoa, para ela se salvar. E aí vem a minha pergunta final. Quem que é beneficiado com a oração intercessora? Sabe por que eu te pergunto? Porque se eu estou preocupado com a tua salvação e estou orando pela tua salvação, você acha que eu não vou me preocupar com a minha? É assim, amigos queridos que nos acompanham, cá para nós, oração e pecado não andam juntos. A gente, quando ora pelo outro, quem fortalece é a gente mesmo. Então, eu acho que o caminho é por aí, viu, pastor? Acho que o caminho é por aí. Demais, demais. É isso mesmo, pastor. A gente vai recapitulando junto aqui e na sua dinâmica e mostrando os pontos importantes, a gente vai bebendo e fica encantado com isso. A palavra de Deus é extraordinária, né? E quando fala da oração, que é a razão da vida cristã, nós não podemos viver sem oração. Extraordinário ainda mais estudar isso aí. Porque a gente vê o benefício da oração acontecendo quando Deus responde, e quando Deus responde a nossa oração, a gente tem um sentimento de ser indigno. Eu falo assim, mas como é o Eterno respondeu a minha oração? Mas isso acontece todo dia. Exatamente. Eu estava contando o início da nossa experiência aqui como distrito, quando nós nos juntamos em oração por alguém, intercedendo por alguém, a cura aconteceu. E nós ficamos felizes, realizados, porque Deus ouviu a nossa oração. Mesmo sendo indignos. Agora, quando nós oramos, nós presenciamos os milagres e estamos mais próximos do Eterno, segundo a sua vontade, preparados para viver com Ele por toda a eternidade. Exatamente. Se nós tivéssemos que... Sim, pastor. Exatamente. Não, eu termino assim. Eu sei que você ia falar assim, se tivesse que resumir tudo para terminar aí agora. Então, eu diria assim, pastor, Deus não pediria para que nós orássemos se a oração não pudesse mudar uma circunstância. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu colocaria para fechar. Jesus, ele tinha hora para orar. Eu sei que oração é a respiração da alma. Quando a Bíblia diz orar e sem cessar, a única coisa que a gente faz sem cessar é respirar. É uma vida de oração. Mas é bom ter um lugar e uma hora de oração. Faz bem isso, porque senão a gente entra na correria da vida. Então é bom ter um lugar, um tempo para orar. E Jesus orava em voz alta. Tem gente que diz assim, mas se eu orar em voz alta, o diabo vai ouvir o que eu estou dizendo. Que é isso, gente? Ao som da menor das orações, todo o exército do diabo treme. Jesus orava em voz alta, porque a gente, quando ora em voz alta, a gente se concentra mais naquilo que a gente fala. Eu não estou querendo, pastor, dizer que oração é só de joelho, é só com o olho fechado, é só na hora tal. Não é a forma com que se ora, é o espírito com que se ora. Mas é bom ter um lugar, ter uma hora e falar com Deus, pôr para fora mesmo. Então eu terminaria essa lição pensando o seguinte: Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Abraão orou por Sodoma e Gomorra. Moisés orou pelo povo. Daniel orou pelos cativos. Jesus orou por Pedro. Elias orou pela chuva. Jó orou pelos seus amigos. Jesus orou por Pedro. Ore por mim. Amém. Amém. Extraordinário. Vamos orar um pelos outros, né? É tão gostoso a gente receber uma mensagem de alguém que orou por nós, né?
Isso é muito bom. Exato. Precisamos das orações. Pastor, que recapitulação extraordinária, muito gostoso esse momento que passamos juntos aqui nessa classe de professores. Você que está acompanhando a gente percebe, é muito rápido, né? É rápido. Você começa a entender, participar e quando você vê, já acabou o momento que nós estamos juntos aqui. Muito rápido. Eu quero cumprimentar todos os amigos que estão acompanhando a gente. Está acompanhando também o pastor Edson Schock, que também é apaixonado pela lição da Escola Sabatina, né? E é o meu chefe. Provavelmente vai me puxar a orelha por alguma coisa que eu falei aqui. Então aí, mas não vai descontar em mim, viu, pastor? Olha, eu tô vendo aí, eu tô vendo que legal a tua classe. Eu vi a Cris, que é minha vizinha, minha amiga aqui, amicíssima, a Cris Almado, o Renê, que legal. Várias pessoas conhecidas, Gil aqui, tô vendo agora o pessoal falando aqui. Que legal. Parabéns pela tua classe, viu, pastor? Deus abençoe Obrigado. você. O Renê tá mandando aí um abraço, né? A É. Gil, é daqui do meu distrito, da igreja do Tibere, Carlão do Finote, Tânia, pastor Edson Schock, ele mencionou, a Almada, essa... Olha a Gisele Dias aí, minha amiga de tempo de BH. Olha que legal. Muito legal. Oh, legal, legal. Professor Luiz Penteado, Bahia, um abraço para vocês aí da Educação Adventista. A Gisele Dias está aí, o Robson Monteiro, Isabela Pereira, da igreja daqui do Canaã, Silvio do Finote, pastor Natanael, um abraço, Eduardo, do Rio de Janeiro, Dani de Belo Horizonte, Geni de Belo Horizonte, aí vem outros que estão de outros lugares. Um grande abraço para todos vocês, foi muito bom ter a sua companhia. Pastor, mais uma vez eu agradeço por dedicar esse tempo, por estar com a gente, participarmos juntos aqui nesse momento especial da recapitulação da lição. Um grande abraço para você. Deus abençoe o seu ministério, continue abençoando, alargando as suas fronteiras. Abençoe a sua família grandemente. Amém. Porque quando a gente Obrigado. dedica tanto tempo ao ministério, a família tem que ser alvo das nossas orações e das bênçãos de Deus também. Amém. Um grande abraço para você, viu, pastor? Muito obrigado. Você pode terminar aí com uma oração para a gente? Claro, com prazer. Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, que é luz pelos nossos caminhos. Quero suplicar as tuas bênçãos pelo pastor Irismar, por todas as pessoas que nos acompanham, que o Senhor possa dar poder para esses teus filhos, que todas as lutas possam ser vencidas com a tua força. Abençoe a tua igreja, todos os pregadores dessa manhã, aqueles que irão louvar, dirigir o estudo da lição, que o teu povo possa ter uma mensagem, um louvor de conforto nesse dia para todos que estão desesperados. Cuida de nós, nos entregamos a ti e oramos por Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, eu vou falar um negócio aqui para os meus amigos. A escola sabatina, nós estamos sofrendo aí a pandemia, mas o coração da igreja, a escola sabatina, ela não para. E você sabe que nós temos tendo as nossas classes pelo Zoom. Então, você que está acompanhando a gente agora, divulgue para os seus amigos, você vê nossos grupos nas redes sociais, todas as classes, do rol do berço aos adultos, todas as classes, todas as faixas etárias, acontece agora às 9 horas. Então, você participa com a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês, para você também, pastor. Amigos, feliz sábado para vocês. Beijo no coração e até sábado que vem.